de novela, mas existe na vida real um documento chamado contrato de namoro. Ele vem sendo cada vez mais adotado por casais brasileiros. Para ser uma ideia, entre 2016 e 2021, o número de registros cresceu 228%. Vamos entender agora como é que funciona, para quem serve, né? E para que serve também. Agora, no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Brenda Ribeiro. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Olá, Bruna, bom dia e muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, para falar sobre esse assunto bem interessante, né? Você conhecia, já tinha ouvido pelo menos falar, né, sobre o contrato de namoro? Conhece alguém que já tenha feito, ou você mesmo, você mesma, já tem esse contrato aí? Enfim, manda sua pergunta pra gente no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Manda sua pergunta, tira sua dúvida, compartilha conosco a sua experiência também. E é um assunto tão interessante, né, Brenda, que a gente dividiu em telas para facilitar para o pessoal de casa. A gente já colocou umas perguntinhas clássicas aí que normalmente já vão aparecer para facilitar. Ok. Vamos colocar então? Coloca aí a primeira telinha para mim, por favor. Claro que a gente vai partir do princípio, né? Que contrato é esse, Brenda? Contrato de namoro, o que é? Então, Bruno, o contrato de namoro é um contrato que já existe há um certo tempo. No entanto, ele está sendo mais comentado, veio à tona a temática recentemente e consideravelmente após a pandemia. Por quê? Porque os casais passaram a conviver mais juntos, a dividir o mesmo teto, mas sem a intenção de constituir família. Então, o contrato de namoro, ele é aquele contrato realizado entre um casal que quer deixar de forma expressa que o relacionamento é apenas um namoro e que ambos não têm a intenção de constituir uma família, pelo menos temporariamente. Certinho. Já começamos então a entender, né? Essa introdução já foi feita. Vamos passar para a próxima tela para a gente continuar entendendo, tá? Qual a diferença entre o contrato de namoro e a união estável? Cada vez mais comuns aí também, mas existem diferenças, né, Brenda? Ah, com certeza, Bruna. E a grande diferença entre o namoro e a união estável é algo subjetivo, que é, como eu estava falando há pouco, a intenção de constituir família. Por quê? Tanto o namoro quanto a união estável é uma relação entre um casal contínua, duradoura, pública, mas que não tem a intenção de constituir a família, pelo menos temporariamente. Volto a falar. Olha que interessante a pergunta. Na verdade, uma afirmação que chegou aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Uma opinião. A gente gosta também de saber sua opinião, tá? Nossa telespectadora não se identificou, mas ela disse assim, eu não aceito isso não. Quer dizer que o amor tem prazo de validade? Olha aí, Brenda. Por que isso também gera esse impasse, né? E até divide opiniões? Então, Bruno, existe um grande tabu em relação ao contrato de namoro, porque é uma relação amorosa. Mas, como toda relação, precisa ser combinado. Eu sempre costumo dizer que o combinado não sai caro. Para um relacionamento, para conseguir diferenciar um namoro de uma união estável, é sim interessante conversar sobre realmente o que o casal quer. Sim. Conversar sobre o financeiro. E são temas que ainda é um grande tabu. E o que leva casais a, pelo menos um ter um conhecimento dessa temática, mas se retraia a conversar com o seu parceiro em relação a esse assunto, justamente pelo que a espectadora acabou de falar, por esse comentário. Muitas vezes soa como uma certa desconfiança, não é, Brenda? Justamente. Por isso que surge esse tabu? Exatamente, essa desconfiança, porque a primeira coisa que surge é, independente de ser ele ou ela que venha levantar essa questão, a quem vai ouvir vai dizer, opa, peraí, eu não estou com interesse financeiro, porque o que a pessoa vai pensar logo é que
E aquela pessoa que é única e exclusivamente proteger um patrimônio. Para que ali não seja configurada a união estável e que a pessoa não possa ter futuramente, em caso de separação, ao término do namoro, na verdade, direito aos bens daquela outra pessoa. Por isso esse receio em falar e também essa questão de ter esse espanto quando alguém questiona. Vamos entender o passo a passo, né? Como é que é solicitado ou assinado esse contrato? Como é que é feito? Pronto, Bruna, vamos lá. Isso é bem interessante. No ordenamento jurídico, não existe um artigo que trate exatamente sobre o contrato de namoro. O contrato de namoro, ele pode ser realizado de forma particular, que é aquele que a gente chama de contrato de gaveta, e também pode ser realizado através de escritura pública, tá? Em um cartório de notas. O que é que se faz? O que é necessário? É necessário que, principalmente, o casal converse. O casal coloque na mesa tudo o que eles querem, tudo que realmente precisa ser debatido para deixar aquele relacionamento e as questões que envolvem todo esse relacionamento ali, equânime entre os dois, igual. Então, o que é que você pode fazer? Não é obrigatória a participação de um advogado para a realização desse contrato. É mesmo? Não precisa, não é obrigatório, mas eu costumo dizer que é fundamental. Sim. O casal, só os dois, podem ir a um cartório de notas munidos apenas de documentos pessoais e fazer essa escritura junto com o tabelião. Lá, geralmente, eles têm um modelo, mas que podem ser alteradas essas cláusulas e ali eles vão deixar muito claro qual o tipo de relacionamento, a data de início, o que é que eles querem ou esperam desse relacionamento, dentre outras questões que eles vão discutir. Mas o interessante é você procurar um profissional capacitado, que entenda sobre o assunto, porque vocês dois, o casal, podem ir esse profissional juntos, conversar, entender melhor o que é o contrato de namoro, como é firmado, a validade, se tem prazo e o profissional vai conseguir colocar ali naquele contrato o que de fato o casal quer. Entendi. A Maria Ângela perguntou aqui no WhatsApp do Mulher Demais se é indicado para algum tipo específico de casal. E aí eu vou ampliar a pergunta dela, porque você falou que são casais que não querem ou não têm, pelo menos por enquanto, o desejo de constituir família, mas precisam estar na mesma casa, dividir o mesmo teto. Para quem é indicado esse contrato, Brenda? Então, Bruna, esse contrato de namoro é indicado para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha 18 anos e mais e que seja plenamente capaz. Não é necessário a coabitação, ou seja, morar debaixo do mesmo teto. Não é necessário, ou melhor, pode até ter filhos, mas ainda assim continuar namorando. Então não existe um tipo específico, nenhuma regra. Só é preciso que, de fato, o casal não tenha essa intenção de casar agora ou de viver união estável. O casal quer deixar muito claro e de forma expressa que o que eles têm no momento é apenas o namoro. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Vai mandando sua pergunta aí pra gente. Se interessou? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? 991050400. Manda aí sua pergunta pra gente. Daqui a pouquinho a gente segue conversando, viu, Brenda? Ok, Bruna. Até já já. Olha.